Para quem me conhece menos bem, o meu nome é Álvaro Matias, eu sou membro da IEL desde 2022. hum, Sou economista, de profissão, atualmente professor universitário, diretor da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade de Lusíada. E, e temos hoje um convidado, o Francisco Guerreiro, a quem agradeço desde já o facto de se ter disponibilizado para estar aqui, para partilhar connosco o conhecimento que tem sobre esta matéria, e não é pouco. Aliás, uma das coisas que partilhamos, para além de sermos ambos liberais, e faço um parênteses para dizer que este evento não é exclusivo para liberais, mas somos, na sua maioria, de facto, liberais, certamente. O Francisco, para além disso, partilha comigo o interesse sobre a segurança social. Ambos fizemos tese de mestrado nessa área. O Francisco também é economista, é especializado em economia internacional, do ISEG, foi lá que fez o mestrado. Trabalha atualmente em marketing digital e é membro da IEL desde 2020. Um, Bom, eu gostaria de começar por estabelecer aqui algum common ground. Se tiverem paciência para me ouvir durante uns 40 ou 50 segundos, não há de ser mais do que isso, porque nós vamos falar aqui de temas em que a ideia não é que seja necessário todos serem especialistas, mas é necessário pelo menos partilharmos aqui uma ou duas coisas sobre o tema que vamos hoje discutir. Eu estou aqui a partilhar o ecrã, espero que estejam a ver. Acho que estão, não é? Isto é a nossa imagem do evento. Confirmam? Sim, Álvaro. Ok, muito obrigado. Então, nós vamos falar sobre as dificuldades da segurança social e, essencialmente, a dificuldade é hoje uma dificuldade de modelo de financiamento. Um, o sistema de segurança social que hoje vigora na maioria dos países desenvolvidos e não só, é um chamado sistema de repartição, que se define de forma muito simples pelo facto de o Estado repartir em cada momento o valor global das contribuições, que são obrigatórias para cada um de nós, para a segurança social, e esse bolo é distribuído pelos beneficiários correntes para pagar as despesas da segurança social sobretudo, as reformas, embora não só. Ora, como esta figura da balança ilustra, isto é tudo feito num mesmo momento. E instantaneamente o problema é que nós temos um conjunto de indivíduos, aqui representados pelo A e B, que descontam dos seus rendimentos para a segurança social, e depois temos um outro conjunto de indivíduos que beneficia desse bolo, porque é de facto beneficiário, recebe pensões de reforma. Esses indivíduos não são os mesmos, por isso é que está ali CDIE, ou seja, nós temos um conjunto da sociedade que contribui para pagar as reformas daqueles que, em princípio, os mais idosos, estarão a receber pensões de reforma ou de sobrevivência ou de incapacidade, sejam elas quais forem, e podem não ser necessariamente só idosos. E o problema é que nós temos cada vez mais pessoas na condição de beneficiário e cada vez menos a contribuir. Isto tem que ver com, enfim, as tendências demográficas da atualidade, que eu não vou desenvolver, todos conhecem, e o Francisco falará bastante sobre isso. O outro modelo alternativo, colocando as coisas em termos da existência de dois modelos, não são os únicos, mas são os principais, pelo menos em termos de grandes marcas na forma de pensar o financiamento da segurança social, é o chamado de capitalização. E o que se passa na capitalização é que o valor global das contribuições de cada momento é capitalizado num fundo de investimento de longo prazo, que só no final da carreira contributiva é que é mexido para de lá retirar o dinheiro para pagar as reformas dos indivíduos. E aqui estamos a falar dos mesmos indivíduos, ou seja, a grande diferença aqui é que não há uma parte da sociedade a contribuir para outra, é quem contribui que capitaliza para pagar a sua reforma no final da carreira contributiva, tipicamente 35 anos. Pronto, esta é a grande diferença entre os dois modelos alternativos. A maior parte do mundo está no modelo de repartição e ainda não transitou para nada diferente disso, nem capitalização, nem outras coisas. Portanto, é muito evidente, como referi há pouco,
que o modelo de repartição está condenado à falência, se nada for feito. Temos cada vez mais gente a beneficiar do sistema e cada vez menos a contribuir. Já agora, estes sistemas foram inventados no pós-Segunda Guerra Mundial, por inspiração beveridgiana. Anteriormente tinha havido um embrião na segurança social por parte do chanceler Bismarck, na Alemanha. Enfim, mas isso é o menos importante. O importante é que, de facto, os sistemas atualmente baseiam-se na repartição e precisamos de solução para isto, porque senão o que vai acontecer no futuro é que, como o bolo não chega, essencialmente há desde logo duas tendências, que é ou se aumenta a idade da reforma ou se diminui o valor das reformas. E como todos compreendem e já estão a ver, estão a pensar o mesmo que eu, certamente, aqui em Portugal, é isso que está a acontecer já há vários anos, não é? Estamos a aumentar a idade da reforma e estamos também a diminuir a taxa de substituição, ou seja, o valor que cada um recebe em relação ao último salário. E não queremos isso, não é? Porque senão daqui a pouco vamos receber, enfim, um valor ínfimo de reforma e as pessoas menos esclarecidas só se vão perceber disso quando receberem a reforma e depois teremos gente a viver de forma muito miserável e é a nossa obrigação enquanto sociedade fazer alguma coisa sobre isto. Soluções. Sobre isso falará o Francisco. Eu apenas direi que, sim, é necessário fazer rapidamente a transição para um outro modelo. Se é o de capitalização, se não é, não sei. Agora não podemos é ficar na mesma, porque a realidade vai nos ultrapassar e depois vamos rapidamente empobrecer quando velhinhos, não é? E não é certamente o que queremos. E sem mais demoras, eu vou passar a palavra ao nosso especialista, Francisco. Olá, Diga obrigado lá. Alvo, pela introdução. Vamos então falar do tema da nossa apresentação, que é a questão da sustentabilidade e reformas da segurança social. Neste caso, vou-vos não só falar da questão de Portugal, mas também do exemplo sueco, porque a Suécia teve o mesmo problema que nós no passado, as mesmas dificuldades, o mesmo contexto até histórico, e eles encontraram uma solução que outros países acabaram por emular, portanto, acabaram por imitar. Portanto, fazendo uma pequena introdução ao tema, o Álvaro já vos deu um resumo, mas uma introdução ao tema. Portanto, a Segurança Social, como vocês sabem, é um dos marcos institucionais dos Estados-nação. Não há um único país que seja minimamente desenvolvido que não tenha criado uma segurança social. Claro que cada um terá o seu modelo diferente, e mais à frente vou falar nisso, mas é um dos marcos institucionais de qualquer Estado desenvolvido. Todos os sistemas de segurança social fundamentalmente decorrem de uma base de repartição ou de uma base de capitalização. E se de facto o desafio demográfico é enfrentado mais pelo sistema de repartição, ele ainda assim ocorre também no sistema de capitalização. Além disso, o declínio da população ativa é inevitável, independentemente de qualquer que seja o sistema de segurança, de segurança social que vocês tenham em vigor, é inevitável, por uma questão matemática, em décadas de distância, que a população envelheça. Okay? Porque quando nós falamos do tema da segurança social, nós estamos a falar de décadas de dados e décadas de políticas cuja sua influência decorre ao longo de décadas. E, de facto, vários países têm acetado por diversas reformas nos últimos anos, no sentido de reformar os seus sistemas, independentemente do modelo em questão. Vou fazer um resumo muito breve do que vocês têm aqui. Essencialmente, a divisão principal moderna são quatro modelos de segurança social. Existe o modelo escandinavo, o modelo anglo-saxónico, o bismarckiano e o modelo mediterrâneo. Todos eles, independentemente do nome do seu modelo, normalmente têm uma parte de repartição e uma parte de capitalização. Agora, a questão que diferencia os quatro modelos não é o seu objetivo, é sim a lógica inserida de forma de cálculo das pensões, de benefícios sociais, etc., que eu vou falar mais à frente. Fazendo uma breve distinção, existe a capitalização e repartição, como vocês sabem, e ambos têm vantagens e desvantagens.
A repartição, sendo o modelo que Portugal hoje tem, na realidade também tem algumas vantagens. Por exemplo, a redistribuição da repartição permite assegurar a toda a população um mínimo de pensão. E isso é importante quando nós falamos, por exemplo, num país como Portugal, cuja pobreza histórica implica que tínhamos entre 1 a 2 milhões de idosos sem contribuições suficientes para ter uma pensão digna. Obviamente que depois as desvantagens reporta isto a reportação do outro lado, que é uma diminuição, uma dependência do crescimento populacional, que é uma impossibilidade matemática, e uma dependência na economia nacional. A capitalização é o inverso da medalha, portanto, por ordem matemática é sustentável automaticamente, é impossível um sistema de capitalização não ser sustentável em termos macroeconómicos e permite alavancar os benefícios dos sistemas financeiros para obter pensões mais elevadas. Além disso, a repartição é de redistribuição, a capitalização é antes incentiva à poupança, o que significa que a longo prazo a economia será mais produtiva. Contudo, também existem essas desvantagens que vocês conseguem ver no slide, que são desvantagens que às vezes as pessoas não pensam tanto quando se fala na questão da capitalização. E agora a questão, pegando um pouco na introdução do Álvaro, que é o melhor modelo? E a resposta que eu vos posso dizer é que o melhor modelo não é a pergunta certa a fazer, ok? Porque não há um único país que tenha abraçado um modelo de capitalização pura ou repartição pura que tenha funcionado bem. Mais outro mito que vou também vos ultrapassar, que é há países em que a TSU até pode ser mais elevada que em Portugal, mas ainda assim os países são mais liberais do que Portugal. Porque a TSU, ao contrário do IRS, e mais à frente vou-vos mostrar como é que a TSU é calculada e distribuída, o valor da TSU, ao contrário de um IRS, por exemplo, não é a questão. É sim onde e como é que ela é aplicada. Porque, por exemplo, uma parte da TSU pode ser investimento privado. Ok? E aqui não estamos a falar de um imposto, estamos a falar de uma poupança na economia. Portanto, o retorno dos regimes de pensões depende sempre do seu modelo e pode até acontecer situações limite em que um sistema de repartição até pode entregar retornos superiores a um sistema de capitalização. Por exemplo, quando temos a condição de Aaron. A condição de Aaron, basicamente, é a situação, um contexto económico em que o retorno do capital humano e financeiro pode ser superior ao retorno do sistema de capitalização. E era isso que acontecia no início dos sistemas sociais a nível europeu. Por isso é que a maior parte dos sistemas, historicamente, tiveram uma origem de repartição, porque a demografia era de tal forma favorável que se tornava possível investir os saldos positivos de forma a ter um retorno superior do que cada pessoa investir individualmente o seu valor. E mais à frente vou especificar isto. Qual é que é então o ideal histórico? O ideal histórico tem sido sempre um sistema híbrido, que consegue maximizar os benefícios de ambos, mas também dividir os riscos de ambos, dividir o mal pelas aldeias. E, portanto, a iniciativa liberal, e sendo este um evento político, aborda este assunto através do sistema de três pilares. Agora, para continuar a introdução, três palavras-chave que vos vou explicar, que é o sistema PAYGO. PAYGO significa o que vocês contribuem hoje serve para pagar as pensões de quem está a receber as pensões hoje. Portanto, a vasta maioria dos países europeus são assim, por razões históricas. E depois, outros dois termos que é importante falar é os benefícios definidos e contribuição definida. E o que é isso? Bem, benefício definido essencialmente é um sistema de capitalização ou de repartição em que o Estado ou a entidade financeira diz à pessoa que você, quando se reformar, vai ter direito a X de pensão, desde que você contribua X por mês ou os seus investimentos tenham um retorno de X. Qual é que é o problema? O problema é que para um sistema de Ainda a benefícios. gente a
ser minimamente viável, a TSU teria que variar todos os meses. Consequência, as contribuições, como vocês sabem, a TSU não varia todos os meses. Consequência, as contribuições ao longo da vossa vida pode não ser suficiente para pagar Depois o era uma valor de pessoa que é pensão. preciso ir falando com ele. Eu rebalo também, são dois. Pode não ser suficiente para pagar o valor de pensão definido. Qual é que é a solução? Ou se corta benefícios ou se procura mais receita. Depois temos a questão temos visto isto recorrentemente nos orçamentos, onde a questão dos déficits da segurança social têm sido colmatados por impostos. IRC, adicional de IMI, o IVA social, contribuição de bancos, etc. Qual é que é o problema? O problema é que não há relação direta entre aquilo que a pessoa contribui e aquilo que ela recebe do sistema. Duas pessoas com igual pensão podem ter contribuído valores diferentes. E isto é uma das grandes razões pelo qual as pessoas em Portugal preferem receber comissões ou bónus ou o que seja por fora. Porquê? Porque compensa receber por fora versus declarar. Porque aquilo que vocês vão receber de pensão não tem nada a ver, em termos reais, com aquilo que vocês efetivamente contribuíram. Ok? As pessoas em Portugal, de facto, têm a ideia que precisam de contribuir algum valor, não é? Contribuir entre aspas. Mas o valor em si da TSU não é o problema. O problema é que a TSU que vocês estão a contribuir pode não ter influência final, real, na pensão que vocês estão a entregar. Em contribuição definida é o oposto, ok? Em contribuição definida, vocês não sabem ainda quanto é que vão ter de pensão. Vocês vão tendo uma aproximação ao longo do tempo de quanto é que podem vir a ter receber, mas por oposição ao sistema anterior, vocês sabem é quanto é que contribuem todos os meses. Portanto, vocês contribuem a uma porcentagem fixa ou a um valor fixo em termos absolutos. E, portanto, vocês sabem que aquilo que vocês vão retirar do sistema tem uma relação direta com quanto é que vocês contribuíram para o sistema. Qual é que é o problema da contribuição definida? Que é a posição do benefício definido. É que, de facto, vocês vão receber em função daquilo que contribuíram, mas podem não ter contribuído o suficiente para ter uma pensão como deve ser. E de facto, isto é especialmente difícil para as populações de menores rendimentos, que é o que acontece em Portugal na questão das pensões mínimas. Depois, a contribuição definida ou benefício definido pode ser em termos de repartição ou em termos de capitalização. Ok? Significa, portanto, que Portugal é um sistema público de repartição pura em benefício definido. Tudo aquilo que vocês contribuem vai para um bolo, não é? Vai para um bolo em repartição pura, na medida em que 100% daquilo que vocês contribuem para as pensões é para quem está a receber hoje a sua pensão, mas em benefício definido. Ou seja, há pessoas aqui que estão a dizer que está sem som e sem imagem. Está tudo bem? Sim. Ok, obrigado. Em relação, então, a questão aqui é que vocês hoje têm um sistema em benefício definido. O Estado português está-vos a dizer que vocês têm direito a X de pensão. E se vocês forem lá à Segurança Social, de facto, diz lá que vocês têm X de contribuição e vão receber, em função disso, um X de pensão. Mas vocês podem não ter contribuído o suficiente para efetivamente receber o benefício que o Estado definiu para vocês. Mas nós estamos a taxar as pessoas como se fosse um sistema de contribuição definida, porque vocês têm uma TSU fixa, mas estamos a pagar pensões em benefício definido. Portanto, aquilo que o Álvaro falou da evolução da população é só um problema do nosso sistema. O outro problema é que, mesmo que nós tivéssemos um sistema uma avaliação da população boa, mesmo assim o sistema não seria sustentável, porque a própria forma de distribuição da TSU que vocês estão a contribuir não é eficiente. E de facto não existe uma relação atuarial entre aquilo que vocês contribuem versus aquilo que vocês vão receber. Agora, saltar alguns slides. Vocês, como sabem, as pirâmides da população dos países europeus estão essencialmente o mesmo que vocês veem aqui. Isto é a população europeia. A questão aqui principal é que a entrada das mulheres no mercado de trabalho ou o aumento da produtividade
não resolvem o problema, porque o problema em si continua a existir no mesmo pressuposto deficitário, ok? No caso da Suécia, eles encontraram uma solução, que é, eles mudaram a lógica de um benefício definido para um modelo de contribuição definida, adicionando uma pensão de lógica de Milton Friedman, que eu vou falar mais à frente, e acrescentando um sistema de capitalização. Agora, de forma muito resumida, contextualização sueca. Portanto, ao contrário do mito que se possa pensar por parte da esquerda portuguesa, o sistema de pensões sueco surgiu por um governo liberal, ok? 1913. Em 1913 foi criado o sistema base de pensões, que eram umas pensões fixas, que procurava resolver um problema de pobreza transversal. Isto tem coincidência com Portugal. Portugal criou algumas décadas depois, mas também teve um início de sistema de pensões relativamente igual. Mais à frente foi criado, no caso da Suécia, o sistema de pensões como nós temos hoje em Portugal, que é o sistema de complementar de velhice, que era essencialmente a pessoa contribuía para o sistema de pensões e em função dessa contribuição vai receber uma pensão, não é? Portanto, o sistema deles, antes dos anos 90, era essencialmente igual ao nosso. Igual ao nosso, até 2006, na medida em que eles depois fizeram uma reforma a fundo, enquanto que nós fizemos uma reforma assim, em 2006. No caso deles, contava os melhores 15 anos de rendimentos. Eu sou relativamente jovem, mas quem já tem alguma idade a mais que eu, se calhar ainda se lembra que antigamente era possível se reformar em Portugal com os melhores 15 anos de rendimentos. Portanto, nisso, a lógica que levou à insustentabilidade do sistema de pensões do caso da Suécia foi igual ao nosso, ok? Só que nós criámos um sistema de pensões na base de toda a gente tem pensões e foi uma base muito genérica. Enquanto no caso da Suécia eles tinham um objetivo político e económico que era substituir pelo menos 60% do rendimento. Portanto, eles, ao criarem um sistema de pensões, eles tinham um objetivo explícito, que foi algo que nós não tivemos. Okay? Essa implementação do sistema de pensões igual ao nosso, igual ao que nós temos hoje em Portugal, em teoria, teria sido um grande sucesso para os sociais-democratas, na medida em que era a joia da coroa do auge da social-democracia. E, de facto, entre 1960 e 1990, à semelhança de Portugal, mais de 50 alterações foram realizadas. Ok? A questão pelo qual eu estou a falar da Suécia em vez de Portugal é que eles fizeram os mesmos erros que nós estamos a fazer com algumas décadas de adiantados. E a reforma que eles fizeram depois, nos anos 90, é aquilo que a IEL propõe para também resolver em Portugal. Aquilo que eles enfrentaram antes dos anos 90 é um grande foram problemas que Portugal hoje enfrenta. Por exemplo, a questão da honestidade contributiva é muito importante. Na medida em que só contava os 15 melhores anos, no caso da Suécia, as pessoas, antes dos anos 90, tinham um incentivo económico a não ser 100% honestas com as suas contribuições. Porque não compensava ser honesto quando uma pessoa pode ter simplesmente os seus 15 melhores anos e mesmo assim ter uma pensão igual ou até às vezes melhor do que uma pessoa que contribuísse 30 ou 40 anos. E, portanto, no sistema da Suécia antes dos anos 90 e no sistema português atual, não compensa ser honesto com as contribuições. Compensa é maximizar a pensão que se pode ter de benefício, que são duas coisas muito diferentes. Este quadro que vocês veem aqui de rácio de contribuições pagas e pensões a receber mostra isso. Na medida em que já nos anos 50 as pessoas que entraram no mercado de trabalho já 20 ou 30 anos antes sequer da Revolução dos Cravos em Portugal já estavam a ter retornos negativos nas suas contribuições. Ok? Portanto, o problema que eles estavam a ter antes dos anos 90, que nós estamos a ter hoje, é essencialmente esse, na medida em que não compensava ser honesto com as contribuições. E, aliás, para mim é sempre curioso ver, por exemplo, a esquerda
falar do Olof Palme, porque o ministro das Finanças do Olof Palme fez uma entrevista para a Playboy da Escandinávia, em que, na altura, nos anos 80 e 90, quando a economia dele estava em enorme crise económica, 10 anos depois do governo do Olof Palme, até o ministro das Finanças dele deu uma entrevista à Playboy em que ele dizia que o legado que eu recebi dos sociais-democratas dos anos anteriores foi um sistema que não funcionou, ok? Não funcionou e entrou em falência mesmo. E isso é o que nós hoje temos em Portugal. Nós hoje em Portugal temos um sistema essencialmente muito similar, ou praticamente igual ao que a Suécia tinha antes dos anos 90. Na medida em que nós temos um sistema de benefício definido, em que vivemos hoje, atualmente, a ilusão do dividendo demográfico, na medida em que hoje temos praticamente 70% da população a contribuir, o que, em teoria, nos dá saldos positivos, mas esses saldos positivos não estão a ser investidos corretamente por imposição política. E, portanto, nós hoje, a reforma que a Suécia fez nos anos 90 foi após 20 anos de exageros económicos. Nós hoje estamos a viver esses exageros de 20 anos. Portanto, nós estamos estagnados há 25 anos economicamente, estamos a ter uma população cada vez mais envelhecida e nós estamos. E agora, aquilo que a IEL procura fazer é essencialmente propor a reforma que a Suécia fez, ou os países nórdicos fizeram nos anos 90, quando passaram o mesmo problema que nós. Mas nós hoje em Portugal temos um paradoxo, na medida em que temos um dos sistemas mais generosos da OCDE, mas ao mesmo tempo somos dos sistemas que têm das pensões mais baixas, médias. Ou seja, nós temos um paradoxo de generosidade a mais com pensões miseráveis. Ok? Depois a questão é que, como o nosso sistema é de benefício definido, não existe um incentivo em Portugal a que os salários subam. Porque o benefício definido tem como base a remuneração de referência. O que é que isso quer dizer? O salário médio da pessoa vai dar um benefício depois em pensão. Só que se o que a pessoa contribui não é suficiente para ser sustentável, então mesmo que o salário dela suba, os pressupostos deficitários da sua pensão continuam a existir. Portanto, Portugal tem hoje um sistema de pensões que não só incentiva a que as pessoas fujam aos impostos, como mesmo aqueles que contribuam e sejam corretos, estão a ter um retorno negativo naquilo que eles investem. Ok? E isto é algo que já se sabe desde os anos 90, portanto, em Portugal, e que gerou várias evoluções legislativas. Aqui podemos saltar. Como vocês veem, nós tivemos uma evolução brutal no número de pensões desde os anos 60. Desde os anos 60, nós tivemos a expansão das pensões, principalmente as pensões não contributivas, as pensões mínimas, tivemos a expansão dos serviços públicos em Portugal, que repercutiu-se na Caixa Geral de Aposentações, e portanto, isso teve efeitos na taxa social única também. A taxa social única teve que evoluir para acompanhar esse aumento de pessoas abrangidas pelo sistema de pensões. O que poderia não ser necessariamente um problema se a TSU fosse alocada devidamente, que é algo que vou falar mais à frente. A demografia em Portugal, como vocês podem ver, tem tido uma evolução cada vez mais negativa. E já desde os anos 90 que se sabe isto. Não só se sabe isto, como desde 2000 houve 3 pacotes de reformas que foram implementadas, sendo que a reforma de 2006, 2007, que por acaso no governo de José Sócrates, foi a reforma que teve melhores resultados. No entanto, essa reforma não resolveu a 100% o problema. De forma muito resumida, em 2000 foi a primeira tentativa por parte do Partido Socialista em reformar o sistema. A ideia era tentar alinhar com o que existia nos outros países europeus, mas
o resultado da reforma não foi propriamente a melhor, digamos assim, sendo que a forma em si apresentada não resolvia o problema. Em 2002 foi proposto uma proposta muito similar àquilo que a IEL hoje propõe, mas que a forma como ela foi estruturada tecnicamente não foi propriamente a melhor, sinceramente, e procurou-se confrontar politicamente os outros agentes políticos. E isso é algo que mais à frente vou falar, que não tem de ser necessariamente assim. E essa tensão levou a que a reforma não só tenha falhado politicamente, como economicamente. Em 2007, pegou-se no trabalho técnico de 2002 e criou-se uma reforma que não é de 3 pilares, mas que resolveu parcialmente o sistema de pensões. Esta nova lei de bases é a nova lei de bases, é a lei de bases que temos hoje ainda em vigor, ok? É uma lei de bases, resolveu várias questões. Por exemplo, para quem não sabe, a Caixa Geral de Aposentações tem uma reforma há várias décadas que já está estabelecido por lei que ela vai fechar. Portanto, quando nós propomos uma reforma para a Segurança Social, os efeitos dessa reforma só se veem daqui a 30, 40, 50 anos. E um bom exemplo disso é que, por exemplo, a reforma de 2007 fundiu a função pública com os restantes trabalhadores. E, por exemplo, quem entra na função pública a partir de 2006, salvo erro, passou a descontar para a Segurança Social. Portanto, e quem vinha antes de 2006 continua na Caixa Geral de Apresentações. Portanto, a prazo, e quando digo a prazo, é 20, 30 ou 40 anos, é expectável que, à medida que os trabalhadores antigos da função pública se reformem ou vão morrendo, a Caixa Geral de Apresentações acabe por ser abolida daqui a 30 ou 40 anos. Portanto, a nova lei de bases resolveu isso. A prazo, a Caixa Geral de Apresentações está resolvida, digamos assim. Outra reforma foi, no caso da Suécia, eles mudaram a fórmula do sistema de pensões. No caso de Portugal, nós passámos dos 15 melhores anos para os melhores 40. De facto, é melhor do que os melhores 15 anos. 40 anos em vez de 15. Ainda assim, o problema na sua gênese continua a existir, ok? Continua a não existir propriamente uma relação direta entre aquilo que a pessoa contribui e aquilo que ela vai efetivamente receber. Esta reforma foi boa, na medida em que nos comprou, eu diria, 10 a 20 anos de tempo, mas não resolveu o problema na sua essência. Porque o próprio Partido Socialista, por exemplo, ao pegar no trabalho do PSD e propor esta reforma, admite politicamente que a reforma funcionou, mas eles admitiram ao mesmo tempo que é preciso resolver a questão da relação atuarial. A relação atuarial, relembro, é relacionar diretamente aquilo que a pessoa contribui para os seus melhores, aquilo que ela contribui para o sistema de pensões versus aquilo que ela recebe. E é, portanto, nesta caracterização de um problema grave financeiro que se propõe a reforma do sistema de pensões. E agora, feita a contextualização económica e social e política de Portugal, vou-vos então agora falar do que é que a IEL efetivamente propõe para resolver o problema de vez. Não só resolver o problema de vez, mas também retirar aos políticos poder de decisão, porque isso é muito importante. Relembro uma citação que eu partilhei no início, que é: nas pensões os riscos têm de ser partilhados. Edward Palmer foi o arquiteto da reforma de pensões na Suécia, e ele tentou encontrar um sistema que conseguisse conciliar os desafios do sistema de capitalização, sistema de repartição, sistema de benefício definido, contribuição definida, enfim, muita coisa técnica. E ele foi o arquiteto de uma reforma que permitiu conciliar os interesses
de todas as partes, seja de quem precisa ter uma pensão mínima porque é pobre, seja quem tem um rendimento muito elevado e quer rentabilizar as suas poupanças. E, portanto, ele criou um sistema que eu vou explicar mais à frente de forma muito resumida, que é aquilo que ele propõe. No caso da Suécia, eles têm uma TSU de 31,42%, mais 7% nos trabalhadores. Só que, enquanto que Portugal tem uma TSU de 34%, 11% mais 23,75%, no caso da Suécia, a partir de um certo rendimento, eles pagam menos TSU que nós. Ok? Existe um plafonamento. E agora vou-vos explicar como é que funciona o sistema deles para que se consiga fazer a ligação àquilo que a IEL propõe, que é 95% similar. Ok? Antes de mais, uma partilha que eu vos gostava de fazer, que é porque é que a TSU não é propriamente um IRS, ok? Porque a TSU, na realidade, são um conjunto de seguros que um cidadão subscreve, ok? E isto é uma divisão que poucas pessoas conhecem, ok? Poucas pessoas conhecem que isto é uma divisão formal, portanto, existe uma lei revista, existe uma revisão quinquenal destes valores, mas existe mesmo uma lei que tabela esta distribuição da TSU. Portanto, quando vocês fazem contribuição para a Segurança Social, seja a nível do empregador, seja a nível do empregado, vocês têm um valor fixado matematicamente para diferentes questões sociais. Portanto, seja doença, seja parentalidade, seja um seguro-desemprego, seja invalidez, etc. E o custo de administração, por acaso, até é relativamente pouco. Portanto, o custo técnico é as despesas que o Estado efetivamente faz. Portanto, por exemplo, desemprego 3,76. Vocês sabem que da TSU que vocês estão hoje a pagar, 3,76, por exemplo, vai para quem está hoje desempregado. Ok? A administração é o custo salarial dos funcionários públicos e a solidariedade laboral, na realidade, é a redistribuição. Portanto, ao contrário do que vocês pensam, a TSU é uma forma de redistribuição, mas não é uma forma de redistribuição do rico para o mais pobre, digamos assim. É uma redistribuição intemporal, ok? Vocês estão a redistribuir parte do vosso rendimento atual para uma possível eventualidade futura, inevitável, como a velhice, ou infeliz, como por exemplo na doença, ou invalidez, ou o que seja. E portanto, daí a TSU não ser propriamente um IRS, ok? A TSU é uma taxa que tem propósitos muito específicos. Em Portugal, aquilo que nós propomos, essencialmente, é manter a TSU como ela existe, mas reformular em três pilares, ok? Que vou explicar mais à frente. Iremos agora descrever, para terminar a apresentação, cada pilar e como é que ela funciona numa eventual reforma proposta pela IEL. De forma muito resumida, no caso da Suécia, vocês têm duas pensões. Vocês têm uma pensão que é relacionada, que é a zona verde, que não está relacionada com aquilo que vocês contribuem, ok? É uma pensão, essencialmente é as pensões não contributivas, ou seja, é a tal pensão de rurais, pensões de pessoas que são pobres. Só que, no caso de Portugal, nós temos uma pensão fixa, é 200 ou 300 euros. No caso da Suécia, não. No caso da Suécia, desde os anos 90, eles criaram, relacionaram diretamente com o sistema de pensões e criaram uma espécie de IRS negativo que Milton Friedman propôs, mas inserido no sistema de pensões, ok? Portanto, numa reforma que a IEL proponha no sistema de pensões, as pensões não contributivas teriam uma composição deste género. E na imagem é a zona a verde. Esta zona a verde será paga por orçamento do Estado, ok? Isto sim é redistribuição direta para quem não tem. Ou seja, falamos das pessoas que nunca contribuíram ou contribuíram muito pouco. Contudo, esta pensão, ao contrário do que acontece em Portugal, que a pessoa recebe um X e pode acontecer em Portugal, e se calhar vocês na Podeia conhecem pessoas que recebem, sei lá, 400 euros de pensão
e contribuíram muito pouco e conhecem uma pessoa que recebe 450 e contribui 40 anos. Isso acontecia na Suécia antes dos anos 90 e acontece hoje em Portugal, mas não acontece na Suécia moderna e não vai acontecer em Portugal quando a nossa proposta for a realidade. Porque a pensão não contributiva é automaticamente diminuída, portanto, o custo no orçamento de Estado é automaticamente diminuída quanto mais a pessoa tiver de pensão contributiva. E relembro que a contribuição, a pensão contributiva, num sistema de pensões reformado, é sustentável financeiramente. Ok? Esta pensão vermelho, essencialmente, é a pensão do sistema de pensões como nós o conhecemos hoje. Ok? Só que existe uma grande diferença que é, nós em Portugal temos um sistema de benefício definido. A pessoa contribui, tem um salário médio de X e em função desse salário vai receber Y. No caso da Suécia, como é que eles conseguiram ter em conta o legado péssimo antes dos anos 90? Foi, eles transformaram o modelo de repartição num PPR virtual. E, portanto, o segundo subpilar da Suécia foi transformar o sistema de repartição deles num sistema de repartição com pensões, com capitalização virtual. Ok? Portanto, a pessoa, em vez de contribuir para um buraco negro, digamos assim, passa a contribuir para uma conta virtual em que depois, quando ela pedir a reforma, vai receber uma reforma em função direta daquilo que ela contribuiu para o sistema. Ok? Este pilar continua a ser de repartição, mas a lógica mudou de benefício definido para contribuição definida. Ou seja, a pessoa sabe quanto é que ela contribui por mês, até um certo limite, e sabe que, pese embora a pensão que ela possa vir a receber seja ainda uma incógnita, ela sabe que vai ser sempre uma relação direta com a honestidade dela para com o sistema. Ok? Quanto mais ela contribuir para o sistema social, mais de pensão ela vai receber. Ok? Este pilar, porque é preciso perceber que transitar um sistema de repartição para capitalização custa mesmo muito dinheiro. Ok? E nem mesmo um país rico, como por exemplo os países nórdicos, conseguiram financiar isso. Então a solução que eles encontraram foi fazer uma transição parcial do sistema para um sistema de capitalização e transitar o resto para um sistema de repartição, mas capitalização virtual. Ok? Vocês não precisam de saber estas fórmulas. Basicamente, o que vocês têm que perceber é que os políticos, ao contrário do que acontece em Portugal, em que todos os anos tem uma gestão do orçamento, em que há um leilão de quem é que dá mais, no caso da Suécia, eles literalmente colocaram na lei fórmulas matemáticas. Ok? O importante deste slide e do próximo é que vocês têm que perceber que os políticos suecos criaram um sistema que automaticamente corta ou aumenta pensões se necessário, ok? Retiraram poder a eles próprios. Ao contrário do que acontecia antes, em que a pessoa ia contribuindo assim de forma aleatória para um buraco negro e depois lá se sabia se tinha pensão ou não para receber, hoje, na Suécia moderna, a pessoa tem uma contribuição definida, ok? E ela sabe que vai receber em função disso. O sistema tem estas fórmulas todas, de novo, vocês não têm que se preocupar com isto. O importante é que as leis têm estas fórmulas e automaticamente calculam quando é que o sistema pode aumentar ou pode diminuir as pensões, ok? E então, o que é que isto traduz para a proposta da IEL, que é o que interessa para nós? No caso da IEL, o que nós fazemos é, vamos juntar a pensão garantida, portanto aquele IRS negativo do Milton Friedman, e a tal pensão de repartição contributiva, e criamos um pilar único, no caso de Portugal, que consiga garantir um valor mínimo e máximo de pensão a todos os cidadãos, em repartição, ok? Portanto, na proposta da IEL, o primeiro pilar é repartição redistributiva, ok? Na medida em que a pessoa recebe em função daquilo que ela contribui, mas a fórmula, ainda assim, tendencialmente existe uma redistribuição, especialmente para quem tem menos. É explícito, portanto, que o primeiro pilar é redistributivo, especialmente para quem tem
pensões, rendimentos baixos. Só que esta contribuição é uma percentagem menor da TSU. Agora, o segundo pilar em Portugal. No caso da Suécia, o que eles fizeram foi, eles transformaram uma percentagem da TSU numa poupança forçada. Portanto, as pessoas, uma parte da TSU que elas pagavam antes, passou a ser uma contribuição num sistema de capitalização real. Portanto, aqui falamos sim de capitalização real, ou seja, existe uma compra de ativos que capitalizam e depois a pessoa vai receber em função disso. Este pilar e o pilar prévio são pilares obrigatórios. Portanto, na proposta da IEL, o que nós estamos a propor é dois pilares, um de repartição e um de capitalização, ambos em contribuição definida, ou seja, a pessoa vai receber em função daquilo que ela contribuiu, sendo que o primeiro pilar é redistributivo, portanto, favorece tendencialmente quem tem menos rendimentos. Já o segundo pilar vai ser proporcional, porque existe, a pessoa contribui 100 euros, vai receber 100 euros capitalizados. Portanto, existe uma proporção direta de percentagem do salário que vai para esses salários. O objetivo destes dois pilares combinados é transformar o nosso sistema atual, que depende do crescimento da população, para um sistema que cresce e para um sistema que esteja antes dependente do crescimento económico e salarial. Ok? Como estes dois pilares são obrigatórios, e a apresentação está já quase a terminar, no caso da Suécia, eles criaram um envelope anual que as pessoas recebem, da mesma forma que vocês hoje recebem o envelope do IRS. No caso da Suécia e dos outros países nórdicos, eles recebem também um segundo envelope todo laranja, que mostra a situação da pessoa, seja na pensão de repartição, portanto, a pensão em cima que vocês veem na parte de cima, 1.400.000 coroas, por exemplo, é uma pensão de repartição, e seja nas pensões de capitalização. Sendo que, em ambos os casos, a pessoa sabe quanto é que já contribuiu até hoje, quanto é que a pensão valorizou ou desvalorizou, e ela sabe que o que ela vai receber quando se reformar vai ser sempre em função direta daquilo que ela contribuiu. Depois, existe o terceiro pilar, que no caso da Suécia tem a questão sindical, porque, ao contrário do que acontece em Portugal, no caso da Suécia, os sindicatos defendem pensões de capitalização, ok? E defendem seguros de desemprego privados. Isso é outro tema para outra apresentação, portanto não me vou estender muito nessa questão, mas é algo que a IEL também deverá abordar futuramente. A questão aqui que eu queria transmitir é que, até mesmo nas questões sindicais, o liberalismo existe, ok? O Eric Gustav Geiger foi um liberal muito importante na Suécia e ele dizia o que vocês veem no site sobre o princípio da associação. E não é por acaso que hoje, ao contrário do que acontece em Portugal, lá os sindicatos surgiram numa forma de oposição ao poder do Estado. E isso é algo que se pode falar numa apresentação posterior. Depois, outra diferença é que nós em Portugal temos um seguro de desemprego relativamente simples, digamos assim, que não é propriamente o melhor, porque pode compensar ser desempregado, digamos assim, em Portugal, enquanto que lá funciona numa lógica de bolsa, ok? Ao contrário do que a esquerda portuguesa pensa, quem primeiro falou na flexi-segurança na Europa até foram os sindicatos nórdicos. E a flexi-segurança, para quem está familiarizado com a proposta do mercado de trabalho da IEL, é aquilo que a IEL propõe. Porquê? Porque nós achamos que deve ser fácil despedir, ok? Mas ao mesmo tempo tem que existir mecanismos sociais que podem ser privados, que permitam transitar diretamente uma pessoa de um emprego para outro. Que é o que acontece, por exemplo, na Suécia. No caso da Suécia, boa parte da contribuição que vocês fazem mensalmente, na realidade, é um seguro privado que o sindicato vos vendeu, ok? E é do interesse dos sindicatos lá que vocês arranjem emprego, ok? Ao contrário do que acontece em Portugal,
lá é do interesse dos sindicatos que vocês não façam ronha e consigam encontrar um emprego facilmente. E como é que isto se traduz no terceiro pilar final português? No caso do terceiro pilar, a redistribuição, curiosamente, vai ser uma redistribuição inversa, ou seja, uma redistribuição a favor dos ricos. E o melhor disto é que isto foi uma proposta que a esquerda nórdica fez. Porque, por exemplo, para quem conhece os sistemas de capitalização americanos, no caso da América, vocês têm os sistemas 401ks, em que são de adesão opcional e vocês podem, opcionalmente, contribuir um valor X para um fundo de pensão e a empresa contribui um tanto por cima de vocês. Só que, curiosamente, ao contrário, nos Estados Unidos, vocês têm um limite de contribuição que podem fazer para o sistema. No caso da Suécia é o contrário. No caso da Suécia, os sindicatos e a esquerda, e a direita também, como é óbvio, propõem uma coisa diferente, que é, se vocês forem honestos, vocês, de rendimentos elevados, forem honestos com as contribuições e contribuírem para a pensão de sistema público, que é o tal pensão de repartição e de capitalização obrigatória, não só não existe limite, como acontece nos Estados Unidos, como vocês até podem contribuir mais, ok? O benefício ainda é maior, a partir de um X de rendimento. E, portanto, a nível, título de exemplo, imaginemos que o valor estatutário de limite para contribuírem para o sistema público era de 1000 euros. No caso da América, vocês acima de 1000 euros não podiam contribuir. No caso da Suécia, o Estado diz a vocês não só podem contribuir, como o benefício ainda é maior. Ok? E isto implica uma redistribuição inversa, a favor de quem tem mais rendimentos. Isto, essencialmente, isto é essencial. Isto é essencial porquê? Porque é a forma como os arquitetos do sistema conseguiram de incentivar a quem tem mais rendimentos a ser honesto com as contribuições. Portanto, quando vocês ouvirem por parte da esquerda e até da direita que nos países nórdicos as pessoas não fogem aos impostos e a mentalidade é diferente e não sei o quê, isso é tudo mentira, ok? Porque antes dos anos 90 as pessoas fugiam aos impostos, ok? E após os anos 90 o sistema incentiva a que as pessoas sejam honestas com as suas contribuições. Porque sabem que, se forem honestas, a partir de um certo nível de rendimento, o benefício é maior. Isto está quase a terminar, falta só um minuto. Para explicar este sistema que vocês veem aqui no quadro, vamos imaginar que o rendimento médio em Portugal era 1000 euros. Neste quadro, significa que vocês, a pensão combinada seria 55%, por exemplo, do vosso salário. Mas se vocês, por exemplo, tiverem um múltiplo de 1,5, imaginando que 1500 euros, o sistema tem uma redistribuição a vosso favor na pensão ocupacional. A pensão ocupacional é a tal capitalização de adesão opcional. Ok? Como vocês podem ver, o sistema público paga-vos menos quanto maior for o vosso rendimento. Portanto, a pensão como percentagem de rendimentos diminui quanto mais vocês tiverem de rendimento. Mas a capitalização opcional, onde o benefício aumenta quanto maior for o vosso rendimento, redistribui mais a vosso favor. Portanto, vocês, através do sistema público, estão a ajudar quem menos tem, mas em contrapartida têm o benefício por serem honestos, podem ter um benefício maior no sistema. Exato, só falta 2 slides. No sistema privado. Como é que funciona no caso de Portugal? No caso de Portugal, essencialmente é pegar no que eles têm e fazer um pilar de adesão opcional, capitalização, só que, ao contrário do que possam pensar, quem pode vender este pilar de capitalização poderia ser a banca, poderia ser sindicatos, poderiam ser empregadores, porque, por exemplo, no caso da Suécia, a maior entidade de gestora de fundos de pensão até é uma ONG que é detida a 50% por sindicatos e 50% por entidades patronais, e isso é algo que nós podemos propor enquanto liberais, ok? Num sistema de pensões
realmente inovador, digamos assim. Sobre a questão, para terminar, a questão sindical é uma outra apresentação sobre o mercado de trabalho e não vos quero amassar sobre isso. Notas finais. Através desse sistema, a Suécia e, eventualmente, Portugal reforma para um sistema que é sustentável, por definição, consegue conciliar os interesses de redistribuição que a esquerda normalmente costuma ter, nomeadamente porque protege quem menos tem, mas ao mesmo tempo incentiva a quem tem mais rendimentos a querer capitalizar as suas poupanças, porque as poupanças privadas têm benefícios fiscais que são superiores ao que até existe nos Estados Unidos. E por fim, crucialmente, e para mim isto é importante, nós ao propormos esta reforma, estamos a propor que não só resolvamos o problema, mas com aquelas fórmulas todas, estamos a propor que retiremos poder aos políticos. No fundo, nós estamos a trabalhar para que nós, enquanto políticos, vamos para o desemprego, ok? Porque o sistema passa a funcionar em autopilot e o sistema político só tem que se preocupar em meter a economia a crescer, independentemente da demografia, que o sistema, seja de repartição, seja a parte de capitalização, automaticamente faz os ajustes. E essencialmente é isso. E é isso. Muito obrigado, Francisco. Peço que pares a partilha para que consigamos mais ou menos ver-nos a todos. E devem ter perguntas, porque foi uma Acredito que apresentação sim. relativamente grande e Antes muita. de passar à fase das perguntas, deixa-me agradecer a capacidade de síntese e a eloquência. Este é um tema que, se for tratado do ponto de vista técnico, ninguém aguenta. E, É e o um tema muito Francisco, técnico, com. e o Francisco teve a capacidade de tornar isto bastante evidente naquilo que são as evidências que devem existir quando se trata de um tema que nos é caro a todos, não é? As nossas reformas, a segurança social, a proteção social, perante a fragilidade que em qualquer momento na vida todos podemos ter, e há um momento, que é a velhice, em que todos, se lá chegarmos, e esperemos que todos cheguemos, aí precisamos sempre que o sistema esteja bem construído, e neste momento em Sim, Portugal não está. Bom, sim, eu vou sim. então passar à parte das perguntas e respostas. Acredito que tínhamos várias. Já há muita gente a colocar aqui questões no chat, mas eu se calhar ia primeiro às mãos levantadas. Eu não consigo ver todas, mas acho que é incapacidade minha. Tens de fazer scroll up, se calhar. Pois, eu preciso é de parar aqui com a partilha de ecrã. Se calhar és tu, Francisco, que tens que fazer isso. Ok. Eu depois Obrigado. posso partilhar se for necessário para alguma pergunta. Eu não sei se estou enganado, mas eu tomei nota de pelo menos Rui Veiga e Vasco Figueira com perguntas para fazer. Confirmam? E temos também o João Carlos. Sim, senhor. O Condesse. Eu Uh, vejo algumas perguntas no chat também. e também há perguntas Não, do chat. não. Bom, Miguel Ramos. Bom, temos muita gente já na fila de espera. Eu confesso que não sei quem está primeiro. E, portanto, se calhar, como bom cavalheiro, vamos dar a palavra às senhoras. Não sei se está alguém em fila de espera. Pelo menos aqui no chat havia questões. Temos a Marta Gaspar, desde já, que diz que isto tem que ser acompanhado por uma reforma à série do IRS. Não sei se a Marta quer intervir ou se perguntamos já ao Francisco se pode ou não ser feito dessa forma. A Marta também pergunta outra coisa, é o que acontece aos 23,75% do empregador na proposta da IEL. Francisco, queres começar por responder a isto? Sim, posso responder. Portanto, uma das coisas que nós já fizemos na Assembleia várias vezes, e digo que falo em primeira pessoa, foi apresentar a proposta de o recibo de vencimento ter os 23,75%. Porque, Marta, a tua pergunta é interessante, mas é uma pergunta que não se devia fazer em Portugal, porque para o empregador é irrelevante os 23%
estarem no salário ou estarem por cima do salário, ok? O que interessa aqui é os 34,75 no seu bolo todo, como é que eles são distribuídos. Como vocês viram naquele slide em que eu comparei a distribuição da, da, das TSUs de Portugal com a Suécia, quando se fala nestes temas, o que interessa é comparar os 34%, ok? Porque para o empregador, que não interessa se ele paga 100 a ti e tu pagas 11 e depois ele paga 23, ou se é o empregador que paga os 123 e tu pagas os 30. Portanto, para o empregador o que interessa é o custo total de salário. Para nós, enquanto cidadãos, nem sequer falo da IEL, mas para nós, enquanto cidadãos, o que interessa é para onde é que os teus 34% vão. E antes de se falar disso, temos que informar as pessoas que os 23% sequer existem, porque há muitas pessoas que não sabem que o empregador contribui por cima e, e isso tem sido uma luta na Assembleia, e falo em primeira pessoa, diretamente, porque nós já propusemos, por exemplo, aquele tema do envelope, que mostra à pessoa quanto é que ela contribuiu, etc. E a ideia, obviamente que temos que adaptar o envelope para a situação portuguesa, mas, por exemplo, aquilo que eu trabalhei na altura foi, nós colocávamos várias colunas em que dizia quanto é que a pessoa contribuiu e quanto é que o empregador contribuiu e quanto é que realmente foi entregue. Porque, por exemplo, pode acontecer a pessoa declarar, mas não entregar. E eu, por exemplo, tenho uma pessoa na minha família que, quando pediu a reforma, veio a descobrir que o empregador, os 20 e tal por cento, nunca foram entregues. Ok? Infelizmente há muitos casos desses. Infelizmente há muitos casos. E o envelope, obviamente que o envelope historicamente surgiu como resultado da reforma que a Suécia fez, mas mesmo até para o sistema hoje, que nós ainda hoje já temos, nós temos em Portugal, que ainda temos, já resolveria alguns problemas de transparência. Porque, portanto, voltando à tua pergunta, Marta, o que interessa aqui não é os 23%, é os 34%. E antes de se Francisco, falar sobre isso, temos que colocar os 34 no recibo de vencimento, para que as pessoas Francisco, percebam que estão a contribuir isso. Sim. Francisco, desculpa interromper, a pergunta não é essa. Sim, ok. Então, se calhar A percebi mal. pergunta, peço desculpa. Sim. Obrigada pela explicação. A pergunta é se na proposta de reforma, na nossa proposta de reforma, se o valor se mantém. Eu sei que o valor é entregue pela entidade Sim. empregadora num bolo total O de valor, sim, 34, de sim. O valor 34, mantém. 35. Sim, O sim, valor mantém-se? sim, sim, sim. Opa, Por- Porque o problema da segurança social em Portugal não é o seu valor, é a forma como ele está feito e como o sistema está feito. Porque como foi no início da apresentação, a TSU, ao contrário dos outros impostos, pode acontecer, e acontece, países na Europa em que a TSU até pode ser mais elevada, mas o sistema é mais liberal do que em Portugal. Porque nós hoje contribuímos 100% para o Estado, para um sistema, pronto, que eu descrevi na apresentação. Enquanto que noutros países a TSU até pode ser mais elevada, mas se calhar uma parte da TSU vai para um sistema privado de capitalização, ok? Ou vai para um seguro de saúde que é diferente do nosso, ou vai para um seguro de desemprego privado que é diferente do nosso. Portanto, o problema em Portugal não é o valor da TSU. Obviamente que o IRS nos salários é um problema, mas no caso da TSU não é esse o problema. Okay? Portanto, a proposta da IEL mantém a mesma TSU. Ok. Vamos avançar. Eu espero não me enganar, mas julgo que foi o Rui Veiga o primeiro a colocar a mão no ar. Vamos-lhe passar a palavra. Rui? Obrigado, boa noite e já parabéns. A apresentação está ótima e pronto, acho que vai ser muito útil a todos nós para compreendermos realmente qual é a proposta que a Iniciativa Liberal tem para esta área da segurança social, que é uma coisa tão importante, não é? Para todos nós. E uma coisa que eu vou agora pegar nas questões que já fui colocando no chat, que serve um bocadinho de memória. Por exemplo, quando na proposta temos a possibilidade, no caso sueco,
julgo que na proposta portuguesa também haveria da proposta da IEL para Portugal, também haveria essa possibilidade de contribuirmos acima do valor que deveríamos obrigatoriamente contribuir, que tinha os primeiros, julgo que são os primeiros 2 pilares. Portanto, no terceiro pilar, portanto, está-se a contribuir acima do que é obrigatório. Esse montante, o benefício correspondente a essa contribuição adicional vem todo para o contribuinte, nesse caso, Sim, porque sim. a componente redistributiva é apenas dos primeiros 2 pilares. Eu, quando falei redistribuição no terceiro pilar, falei na medida em que existe o sistema, em termos fiscais, está parametrizado para que beneficie quem consegue ou quem escolhe contribuir para o terceiro pilar. Porquê? Porque se calhar conheces como é que funciona na América, tu sabes que tens os 401ks, que contribuis, e o que tu contribuis para o 401k reduz o teu rendimento tributável deste ano e tu só vais ser tributado quando te reformares, não é? Portanto, existe um diferimento do rendimento. Pronto. A questão é que, no caso da América, tens um limite, não é? Tens um limite, o Estado americano, por exemplo, diz você, para este pilar opcional, só pode contribuir $5.000, por exemplo. E mais do que isso, você já não tem benefício. Portanto, se quiser, você pode contribuir mais, mas o benefício fiscal que existe, não é? De diferimento fiscal, já não se aplica nesse remanescente. No caso da Suécia, é o oposto. No caso da Suécia, tens esse benefício fiscal inicial igual aos 401ks, não é? Portanto, neste caso, o empregador, em vez de te dar 100 euros de salário, entrega 100 euros para um fundo que tu escolhes. Portanto, é como uma poupança. Okay. Só que, ao contrário da América, que tens o limite na Suécia é diferente. É um limite em que, a partir do qual o empregador até pode te pagar mais salário do que no caso da Suécia, e tu tens esse diferimento nessa porção maior do salário. Ok? Não sei se era isso que querias. E em que medida é que isso difere, por exemplo, de eu optar por um fundo de capitalização, um fundo qualquer, por exemplo, um fundo de ações, qualquer coisa, que não tem absolutamente nada a ver com a segurança social, mas que supostamente me há de Sim, trazer um o rendimento. terceiro pilar não tem nada a ver com segurança social. Ok, pronto, essa O era terceiro uma pilar dúvida. Sim. sim, o Essa era uma terceiro dúvida pilar minha. é 100% privado. É A apenas questão é que. são condições especiais para se poder fazer esse Sim. investimento, digamos. Sim, Ok. isto posso só acrescentar um ponto importante, que é, isto vai estar, a tua pergunta é importante porque a forma como o Estado sueco conseguiu convencer quem tem mais rendimento a ser honesto nos impostos foi criando este terceiro pilar muito benéfico para eles. Porque Ok. quem tem um rendimento muito elevado, sei lá, 3, 4, 10 mil euros por mês, sabe que se for honesto, portanto, não receber por fora o bónus ou o que seja, e contribuir para o primeiro e segundo pilar, declarar e contribuir para o primeiro e segundo pilar, ele sabe que a partir de um certo rendimento pode beneficiar do terceiro pilar, que ativamente, isto é política que o Estado definiu, beneficia ele. Portanto, Ok. isto é. E esse cidadão sabe qual é esse limite a partir do qual Sim. começa a ter esse benefício. E os próprios sindicatos lutam para que o limite seja maior. Bem, são sindicatos que possivelmente têm uma postura construtiva e colaborativa. Enfim, isso seria preciso outra tertúlia. É outra conversa. Pronto, Manda essa dica para o Graça. Muito obrigado, Rui, pelo contributo. Eu agora não tenho a certeza se estou a ser justo com a ordem das mãos. Peço desde já desculpa antecipadamente e por isso vou ser aleatório. Vou começar aqui da direita para a esquerda. Eu penso que temos o João Carlos com a mão levantada. Olá a todos, boa noite. Força. Eu tenho duas Carlos que é o João questões. Graça, pois é. Então vá lá. A palavra Eu tenho é duas tua. questões. Francisco, tu passaste aí um slide que eu gostei bastante, mas acabei por não conseguir ler, em que basicamente dizes que o sistema europeu tem quatro variantes: bismarquiano, escandinavo, anglo-saxónico e mediterrâneo.
Pá, eu ia te pedir, se não te importas, porque a curiosidade é grande, de uma forma muito sucinta, consegues explicar as diferenças entre estes 4 pilares, ou as 4 vertentes, vamos dizer assim. Ok, Segunda ok. questão, vamos lá ver, o passado de um sistema de repartição para um sistema de capitalização, a grande dificuldade é a questão financeira, porque Sim. as pessoas, digamos, que estão a contribuir, vão ter que contribuir para si próprias e para os outros que já estão reformados. Como é que, eu bem sei que a proposta da IEL é um sistema misto, mas como é que nós fizemos as contas, como é que achamos que isto é sustentável? Ok. Então, vou-te responder primeiro a essa segunda pergunta, porque isso foi um grande desafio, posso dizer, porque como tu sabes, eu estou a ajudar nesta área desde 2020 e o PS não era propriamente grande partilhador de informação das contribuições. Portanto, aquilo que eu te posso dizer é que podes fazer simulações, mas enquanto o Estado não estiver disposto a partilhar realmente as informações detalhadas, a única coisa que tu podes fazer é defender politicamente uma reforma com base em pressupostos mais políticos e económicos, porque os números em si, nós sabemos os números do passado, ou seja, nós sabemos os saldos, nós sabemos a demografia, sabemos essas coisas todas, mas agora não sei como é que vai ser com o PSD, para ser sincero, mas no caso do PS era difícil às vezes conseguires a informação que precisavas para conseguires modelar realmente um modelo que seja 100% fiável. E depois tens outra questão, que é quando tu defendes um sistema misto, isto é uma forma que tens que ter acordo com o PS e com o PSD, ok? E tu podes ter uma coisa que matematicamente seja infalível, não é? Mas a pergunta que se coloca é quanto do sistema legado é que tu queres passar para a capitalização, ok? Porque tu podes ter uma proposta, vamos passar a 30%, mas se calhar o Partido Socialista vai querer só 10%, ou o PSD vai querer só 50%. E com base nisso, nesses pressupostos, a simulação vai ser diferente, ok? Portanto, a tua pergunta é importante, mas é para uma segunda fase, ok? O que aconteceu no caso da Suécia foi que quando o sistema entrou em colapso, e entrou em colapso maior que o nosso, ok? O colapso deles foi maior que o nosso, porque nós, por exemplo, em 2011, por comparação, nós chamámos o FMI quando os juros da dívida chegaram a 7%, ou passaram dos 7%. A Suécia chegou a ter 500% de juros. Portanto, o sistema deles colapsou mesmo. E aí a questão financeira é importante, mas também a questão política. Tu tens que sentar à mesa com o PSD e com o PS. E, portanto, aquilo que eu te posso dizer é que a tua pergunta é importante, mas é uma segunda fase, ok? Porque isso é matemática. Isso é tu meteres os números num computador e aquilo sai, a percentagem é X se for 30%, 20%, 10%. Agora, a questão aqui é mesmo política. É preciso explicar às pessoas o historial dos sistemas. Por isso é que a minha apresentação, se calhar 2/3 ou 3/4, foi só contextualização. Porque é preciso explicar às pessoas porque é que o sistema está a entrar em falência, porque é que as pessoas preferem receber por fora parte do salário, porque é que muitas vezes as pessoas recebem por fora, ou porque é que, por exemplo, os empregadores às vezes não são propriamente honestos e ficam com a diferença de salarial, porque é que os trabalhadores existe muita iliteracia financeira. Portanto, isso são tudo questões que nós temos que abordar politicamente, só para depois sim entrar com a parte digamos assim, de simulação financeira. O que eu te posso dizer é que mesmo os países mais ricos não conseguiram migrar uma percentagem muito grande do sistema de repartição, porque o legado, isto tem que ser dito, não só para o país, mas também tem que ser dito para dentro da IEL, porque há muito pessoal da IEL que infelizmente ainda pensa que ou um sistema de capitalização puro é ideal, ou é possível migrar uma percentagem grande do sistema, e sinceramente não é possível, ok? Porque o legado que nós temos do passado
é simplesmente avassalador, ok? Nós temos 1 milhão ou 1 milhão e meio de pessoas que não contribuíram ou contribuíram muito pouco. Nós temos temos uma pirâmide populacional muito má, portanto, é preciso encontrar uma solução que consiga migrar uma porcentagem da pensão, mas ao mesmo tempo consiga tratar dos 80% ou 70%, ou o que seja, que vão continuar em repartição. Okay? No caso da Suécia, eles sentaram-se todos à mesa e o tal Edward Palmer da Universidade do Uppsala, que foi o arquiteto do sistema, encontrou para a porção que continua de repartição, ele basicamente modelou um sistema de capitalização virtual, ok? Portanto, a pessoa tem uma poupança virtual no primeiro pilar, em que a capitalização dessa parte de repartição funciona com base no crescimento da economia, dos salários, da inflação. Portanto, tu depois metes aquelas fórmulas, como tu viste na apresentação, metes as fórmulas na lei. O problema é concordar em quais as fórmulas que tu queres meter na lei. Esse é que é o problema. Portanto, Francisco, deixa-me só dar aqui uma chega. A pergunta do João Graça é de facto importante, e esta questão da transição, partindo do princípio que expliquemos bem ou expliquemos mal, nem que seja pelas piores razões, ou seja, quando as pessoas perceberem que vão ficar miseráveis por chegarem à reforma, toda a gente vai perceber, eu espero que mais cedo do que tarde, mas toda a gente irá perceber que temos mesmo que mudar o sistema de financiamento. No caso da Suécia, eles perceberam quando os juros atingiram 500%. Pronto, exatamente. E se for preciso, vai acabar por acontecer o mesmo. Literária do que a nossa. Agora, há uma coisa que é inevitável, é que a geração que fizer a transição é a geração que vai ser penalizada. E é só essa que vai ser penalizada. Então, deixa-me só concluir. Eu não quero ser muito técnico, mas essa questão tem uma designação, é o déficit da primeira geração, ou o déficit intergeracional, e aí não há nada a dizer, ou seja, a geração que fizer a transição, independentemente do grau em que se fizer, vai estar a pagar a sua própria reforma, mais a reforma dos que estão agora reformados, e mais nenhuma geração vai fazer isso. Portanto, de facto, este custo político também tem que ser bem vendido quando se decidir. Então, isso é outra coisa que eu gostava também de explicar ao pessoal, que é, pode não ser necessariamente assim. Porque, por exemplo, isso foi uma das preocupações dos técnicos que na Suécia tinham, porque, como viste na apresentação, o retorno das gerações passou a ser negativo a partir dos anos 40 ou 50, e isso era uma preocupação política nos anos 90 que eles tiveram. E o que eles fizeram foi, eles criaram um sistema de transição por cohortes de gerações. Então, eles fizeram com que o sistema reformado também tinha percentagens de reforma conforme a geração. Portanto, por exemplo, aquilo era de 5 em 5 anos. Portanto, quem nasceu entre 50 a 55 só vai ter 90% 10% da sua forma alterada. Quem nasceu de 55 a 60, portanto, uma coisa assim, ou seja, uma coisa... Eles conseguiram resolver isso modelizando bem o sistema. Só que, pronto, isso é uma questão mais técnica que... Obrigado. Sinceramente, acho que o pessoal aqui da apresentação... Eu gostava muito de não terminar depois das 11, uma questão de princípio. Temos ainda pessoas à espera. Miguel Ramos. Boa noite. A minha primeira questão era precisamente a transição, mas essa já foi respondida. Eu tenho uma segunda questão que é, em que é que difere exatamente o terceiro pilar de um PPR normal? Porque se eu posso ir a qualquer banco ou seguradora, subscrever um PPR, que também não tem limite. E posso fazê-lo hoje em dia, para além da Segurança Social. Em que é que difere essa questão? Sim, então, o PPR não é um bom sistema de pensões opcionais por duas razões. Primeiro, a forma como ele está parametrizado é como se fosse uma despesa em que tu consegues obter 20% de dedução. Ora, tu sabes que a partir de 1.000 ou 1.500 euros, o que é, tu pagas 20 e tal % de IRS. Portanto, o diferimento fiscal, na realidade, não é zero, como acontece nesses países. Depois, quando tu pedires o benefício mais à frente, podes pedir em forma de pensão ou em forma de valor total. E aí tu vais pagar 8% sobre as mais-valias. Ok? Portanto, o sistema de PPR, como tu tens em Portugal,
obviamente que é melhor que não ter nada, mas não é o ideal. Não é o ideal porque para já tens limites, é como a América, tens um limite de 2.000 euros ou 1.500, ou o que é, Uhum. e o próprio benefício que esse limite tem não é assim lá grande coisa. Enquanto que lá, não só o benefício é maior, como já falei, a partir de um certo valor, o benefício ainda aumenta mais. Eu ainda acrescentaria que, para além disso, não está integrado no sistema de segurança social. Sim, sim. Mas isso os PPRs aqui também não estão propriamente integrados, porque são sistemas de adesão opcional. E já agora, só como follow-up, mesmo ignorando a questão dos PPRs, qualquer cidadão português ou sueco, ou seja, o que for, pode subscrever um fundo de investimento e que seja que utilize para a sua reforma. E esse também não teria limite. Como é que aqui o terceiro pilar funciona com a questão de desbloquear, ter um limite e depois, se contribuímos e se formos honestos, então desbloqueia esse limite. Não percebi, desculpa. Ou seja, pelo que eu percebi, o terceiro pilar funciona de forma que existe uma contribuição que está relativamente limitada. Se as pessoas com mais rendimentos forem honestas nas suas contribuições, então esse limite é desbloqueado. Certo? Então, o que eu te posso dizer é que tu tens um limite estatutário, por exemplo, 1.000 euros de salário por mês. Toda a gente até 1.000 euros de salário, se quiser, pode contribuir para esse terceiro pilar. Ganhos de salário mínimo, ganhos de salário mais elevado. Obviamente que uma pessoa que ganha salário mínimo não vai contribuir para um produto financeiro sem liquidez porque não tem benefício fiscal porque não paga IRS, não é? Mas eles têm um limite. Portanto, até esse limite todos podem contribuir e todos podem beneficiar. Salvo erro, a contribuição é 4,5%, por exemplo. Portanto, pode ser igual em Portugal. O que eles têm de diferente é que, a partir desse limite de 1.500 de 1.000 euros, se tu quiseres, podes colocar mais. Portanto, vamos imaginar, por exemplo, que o teu salário é 1.100 euros. Nesses 1.000 euros, tu vais pagar 4,5%. Mas nos 100 euros acima, se tu quiseres, tu podes meter 30 euros. Ou seja, podes pôr muito mais ainda do que o pessoal abaixo. Portanto, é nessa lógica que funciona. Okay. A minha última questão é mais numa perspectiva de quase de desafio, que é o que é que impede o Estado de criar fundos de capitalização de investimentos tipo Ok. ETFs e Eu vender sabia isso eu sabia que alguém ia perguntar isso, porque como a apresentação era muito grande, eu tive que cortar um pouco essa parte. Então, nós hoje em Portugal temos o fundo de estabilização, de coisa, só que esse fundo é para as contribuições do sistema de repartição. Para quem esteja na plateia e não saiba, o Estado já tem um regime de capitalização, só que é de adesão opcional, que chama-se Regime Público de Capitalização, que quem quiser na plateia pode aderir ainda hoje e contribui mais 2, 4 ou 6%. E isso é um fundo que, apesar de ser comercializado pelo Estado, o valor que lá está é 100% vosso. Portanto, é como se fosse um fundo privado. Ok? No caso da Suécia, e eventualmente no caso de Portugal, o que eles fizeram foi o fundo, portanto, falando no segundo pilar, que é a capitalização obrigatória, por default, essa parte de capitalização vai para esse fundo. Ok? Não é o fundo de estabilização financeira, não. É um fundo mesmo que, apesar de ser comercializado pelo Estado, por default, essa cota parte privada vai para aí. Depois, se tu quiseres, é que tens a liberdade de escolha. É como na saúde. Portanto, tens o Estado, tem a oferta pública, mas se tu quiseres, vais à oferta privada. Portanto, na proposta da IEL, eu não abordei isso muito na apresentação, porque senão estava aqui mais tempo. Mas na proposta da IEL, o segundo pilar incorpora como escolha default o regime público de capitalização, ok? Em que uma parte vai para o PES em teu nome e que se tu quiseres podes deixar assim ou podes ir para um fundo privado. Okay. Muito bem. Já chegámos às 23 horas. Mas falta só uma pessoa, portanto. Penso que é só o Hugo Condessa, não é? Que temos à espera. Hugo? Boa noite. Estão-me a ouvir? Sim. Boa noite. Queria começar por agradecer ao Francisco por todo o empenho que coloca no tema da reforma da segurança social e, sobretudo, no tema da flexi-segurança. Este último tema, em particular, acredito que devemos colocar um pouco mais de atenção e ênfase.
Em relação aos temas que o Francisco trouxe hoje aqui, eu vou colocar duas questões, uma já um bocadinho mais constatação, porque o João Graça já trouxe temas, mas em relação ao primeiro, Francisco, nós basicamente temos as contribuições para a Segurança Social divididas em dois grandes grupos, em que 2/3 são as pensões de velhice e 1/3 são todas as outras, morte, invalidez, desemprego. Assim, a minha primeira pergunta era: vês possível nós defendermos uma transição destes subsídios de desemprego, destas pensões de invalidez, a uma lógica de seguro pura e dura, em que tu podes contratar diferentes tipos de cobertura, por exemplo, poder contratar uma cobertura que apenas me garante um salário mínimo durante X anos, ou poder contratar uma cobertura adicional? Esta é a primeira pergunta. Segunda, enquanto estavas a fazer a apresentação, eu fui calcular o valor atual de todos os cash flows futuros da Segurança Social para a geração atual. E basicamente nós para atualizarmos o valor que temos de pagar de compromissos já assumidos, isto é, com a geração que atualmente está reformada e com as contribuições que esta geração já fez para o futuro, estaríamos a falar de mais ou menos 177 mil milhões, desculpa. Admitindo que eu estou enganado nos cálculos por 20%, daria qualquer coisa entre 150 mil milhões a 200 mil milhões. Ora bem, nós a nível de ativos que precisamos utilizar para construir um fundo, para capitalizar de forma a gerar esta vez, nós temos basicamente 5 mil milhões em empresas públicas e mais 30 mil milhões numa avaliação generosa da Caixa de Depósitos. Ou seja, nós teríamos obrigatoriamente que fazer esta transição via Orçamento de Estado. Seria bastante dolorosa no contexto atual. E eu estava aqui a pensar um bocadinho, a Irlanda e a Suécia fizeram na década de 80 ou 90, se a memória não me falha, que foram épocas mais ou menos generosas, depois tiveram um período de inflação acentuado e também um período de crescimento acentuado com a União Europeia, com a adesão ao euro e a preparação dos países para a adesão. No caso da Suécia não aconteceu, mas no caso da Irlanda. Ou então, com uma inversão da pirâmide etária, que seria adiar um bocadinho isto. A minha questão era... Eu já respondeste mais ou menos ao João sobre isto, mas como é que tu vês que nós podíamos desenvolver uma estratégia, daqui isto admito que seja há 20 ou 30 anos, para passarmos para um sistema de capitalização puro, em que não tenhamos que sacrificar uma geração aqui no meio? Porque é muito injusto, por exemplo, para uma geração que hoje entra no mercado de trabalho, basicamente vai receber 20% do montante que receberia se descontasse para um sistema de capitalização puro. Ou seja, também acredito que temos aqui um desequilíbrio intergeracional que não é saudável e que teremos que endereçar mais cedo. E pronto, é isso. Muito obrigado, Francisco. O que eu te posso dizer é que não é desejável que tenhas um sistema de segurança social de capitalização pura, porque em todos os países que tenham capitalização pura, por exemplo, o Chile é o exemplo mais recente, houve enormes questões de pobreza mesmo e de contestação na rua, digamos assim, porque a capitalização funciona e é sustentável, mas está dependente de contribuições do trabalhador. O problema é que em todas as sociedades, independentemente da sociedade ser rica ou pobre, tens sempre um segmento da população de rendimentos inferiores, ou que teve problemas de saúde, ou que seja, que não conseguiu sequer contribuir, ou o pouco que contribuiu não foi suficiente, não é suficiente para ter uma pensão digna. Portanto, o primeiro pilar, a lógica do primeiro pilar é funcionar como um seguro, ok? Funciona como um seguro social, que é o que acontece, por exemplo, na Suíça também, acontece na Holanda. O ideal histórico tem sido o primeiro pilar ser uma espécie de seguro em que tu consegues, isso depois é debatível, quanto é que queres pôr de máximo e mínimos, isso é uma questão política, ok? Mas falando de forma geral, o ideal é que tu no primeiro pilar consigas assegurar que toda a gente tenha uma pensão entre X e Y, ok? E aí, assegurando isso, aí sim depois já podes falar na parte da capitalização, ok? Porque é impossível tu transitares, eu diria até mais de 50% do sistema legado, porque tu tens mesmo muita gente que ou não contribuiu ou contribuiu pouco, e depois tens as pensões do pessoal que já contribuiu para este sistema,
Portanto, tu não tens esse, simplesmente é impossível. O que eu te posso dizer é que é impossível financeiramente, porque sim, vai ter de ser feito através do Orçamento de Estado, mas tu não tens dinheiro para isso, não tens. Por isso é que daí a importância deste trabalho que foi feito dentro da IEL há uns 3 ou 4 anos atrás e continua a ser feito, e daí nós usarmos a Suécia como exemplo, porque eles tiveram que encontrar uma forma de resolver isso. Porque eles tinham um sistema de pensões de lógica similar à nossa, mas ainda mais insustentável que nós. E eles tiveram que encontrar à força, literalmente à força, porque o sistema colapsou, é impossível apelidar de outra forma um país ter 500% de juros, não é? Portanto, eles tiveram que encontrar uma fórmula que conseguisse conciliar essa transição, não é? Mas ao mesmo tempo proteger quem já contribuiu dos sistemas anteriores. Por isso é que isto é uma reforma que 30, 40 anos, no mínimo. E tu tens de ter um acordo de regime, tens que blindar a lei, portanto, que foi o que eles fizeram. Eles literalmente sentaram-se a uma mesa, todos os partidos, excepto os comunistas, mas enfim, isso é sempre, não é? Mas da esquerda à direita, eles sentaram-se à mesa e como é que nós resolvemos isso? Mais, como é que nós resolvemos isto de forma a que a lei esteja blindada? Porque isso é importante. E porque aquelas fórmulas, eu não expliquei as fórmulas, meti só na apresentação para vocês terem uma ideia que eles meteram mesmo fórmulas na lei. A ideia é tirar o emprego ao político, ok? A ideia é criar um sistema que o político deixe de ter qualquer tipo de input de decisão, ok? E depois tens essa questão da transição por geração, que eles dividiram, eles basicamente pegaram no sistema que tinham antes e dividiram por gerações de 5 em 5 anos, quem nasceu de 55, de 50 a 50, quem nasceu de 50 a 55, quem nasceu de 55 nos anos 60, ou seja, eles fizeram uma transição diferente para cada cohort geracional. E até mesmo ainda hoje o sistema de repartição do primeiro pilar, quando tu contribuis para a tua cohorte, ok? Portanto, a fórmula, aquela tal fórmula que está na lei, já tem em conta a esperança média de vida da cohorte a que tu pertences, ok? Mas pronto, isso já são questões muito técnicas. Para responder à segunda pergunta e para terminar a apresentação, que é sobre a flexi-segurança. A tua pergunta era que nós devíamos divulgar isso mais, salvo erro? Não, Agora era o desemprego. da TSU, ok, já me lembro, sim. Então, isso é a tal questão que diferencia a TSU de um IRS tradicional, porque a TSU, vocês, pronto, na apresentação tinha lá que a TSU 5% dos 34 é para o desemprego. Sim, na nossa reforma é possível permitir uma redução da parte da TSU que vai para o desemprego a nível público e passar a ser privada. Só que a TSU continua a ser obrigatória, ok? Os 34, 75% continuam a ser obrigatórios. Que é o que acontece, por exemplo, na Suécia. Quem tem os fundos de desemprego nesses países e também na Áustria, ou era na Suíça, enfim, há vários países que têm esse modelo, em que quem vende o seguro de desemprego é o sindicato, ok? É uma forma deles conseguirem ter mais receitas e mais poder negocial, mas ao mesmo tempo é do interesse económico aos sindicatos não fazerem ronha, como fazem aqui. Mas pronto, isso é preciso uma outra apresentação sobre o mercado de trabalho, não é Francisco, solução muito a conselho. obrigado. Muito obrigado a todos. Já passam 9 minutos das 11 horas, que era o meu limite. Não sei se é o limite de todos. Há ainda questões que estão a ser colocadas no chat, várias de resto. Mas eu, em relação a isso, peço muita desculpa, mas tem que haver um ponto final. Agradeço muito o interesse de todos. Queria só chamar a atenção de que a tertúlia liberal não se esgota aqui. O GCL tem outros instrumentos que nós podemos utilizar. Temos o grupo do WhatsApp, temos as cervejas liberais da sexta-feira, temos diversas formas de falar entre nós, de contactar, de trocar impressões, e certamente que o Francisco está disponível, eu também estou. E muito obrigado a todos, muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado.